Paz do Senhor Jesus, irmãos. Evangelho é mistério, né, irmãos? Eu estava ali perguntando, meu Deus, mas eu mesmo, Jesus. Estava tão gostoso ouvindo o pastor Nelson, nosso pastor, muito bom. Mas vamos aí aproveitar esses minutinhos, né, irmãos? Assim, bem rápido, devido às nossas atividades. Vamos abrir a Bíblia, queridos, em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. O Atos dos Apóstolos. Como foi lindo esses trabalhos, né? Antes de chegar aqui, acompanhamos a mensagem que os irmãos pregaram pelo YouTube, foi muito lindo. Atos dos Apóstolos, meus amados, capítulo de número 18. Glória a Deus. Mas amanhã, se Deus quiser, nós vamos ouvir o pastor Nelson falando mais um pouco. Hoje à noite, nosso pastor. Atos 18, meus amados. Quem encontrou diz amém. Amém. Versículo de número 24 a seguir. São Bernardo está todo aqui, irmãos. Um ônibus, o campo de São Bernardo, tem um ônibus aí, e mais uns 15 carros. Outros estão chegando no hotel aí, muita gente. Tem muita gente aí no campo de São Paulo aqui conosco, irmão. Deixa eu ver. São Bernardo do Campo, essa região aí. Olha aí, bastante gente. E outros vão estar à noite. Chegaram agora, né? Agora à tarde, estão aí à noite. Atos capítulo 18, verso 24. Chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos. Escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça o criam, porque com grande e veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Senhor Jesus, fale conosco, Pai. Confirma a Tua palavra. Confirma Tua palavra. Confirma, Pai, no coração do Teu povo, para a glória do Teu nome, Jesus. Glória a Deus. Pode assentar, meus amados. Uma salva de palmas para Jesus, bem alegre, meus irmãos. Bem alegre para Jesus. Meus amados, esse judeu do Egito, Alexandria era uma cidade do Egito, relacionada com Alexandre o Grande. Essa cidade era uma cidade cosmopolita. Eles tinham essa cidade como uma cidade que tinha pessoas de diversas partes do mundo. Alexandria tinha lá no Alexandria uma biblioteca que, diz o contexto histórico, que chegava a ter quase 1000 pergaminhos. Quando os navios atracavam em Alexandria, a polícia local entrava no navio para vasculhar, mas não era para procurar ouro, dinheiro, não, para procurar livros. E ele só devolvia o livro depois que fosse feita a cópia dos livros. Inclusive, essa questão da geometria, da língua, do desenvolvimento da língua, tudo partiu desta biblioteca de Alexandria. Aí, quando você lê esse texto, e você vê que um judeu
sai de Alexandria e vai deslocando para Éfeso, que de certa forma também era um lugar bem desenvolvido, quem sabe movido pelo que ele ouviu falar de Cristo, que ele ouviu falar do Senhor, ele desloca de Alexandria para Éfeso. E esse homem chega na sinagoga. Eu fico imaginando o conhecimento desse judeu, estudando nas melhores centros universitários da época, que era essa biblioteca, as universidades de Alexandria. Inclusive, para vocês terem ideia, meus amados, o texto bíblico em muitos desses textos que nós usamos hoje, do Novo Testamento, esse texto foi preservado justamente no Egito, pelas questões climáticas, do clima, um clima quente, seco, preservou muitos pergaminhos. Claro que essa biblioteca foi incendiada e tudo mais, mas ela ajudou muito no quesito de preservação. Esse judeu, ele sai de Alexandria e vai para Éfeso. E quando ele chega em Éfeso, ele entra na sinagoga e ele começa a falar. Diz a Bíblia no verso de número 25, no 24, que nós lemos, que esse rapaz era eloquente e poderoso nas Escrituras. Aleluia. Você já imaginou, irmão, um homem desse estudado, cheio de eloquência e de... esse homem falava e tinha porque a eloquência é a capacidade de convencimento. Isso é eloquência. Eloquência não é gritar. Alguém pensa que eloquência é falar rápido, é falar gritando. Não é isso. É a capacidade de articular e de formar o sermão de forma de que quem ouvia ele dizia: não, peraí, esse homem prendia a atenção dos ouvintes e ele conseguia explicar o texto bíblico. E ele conhecia diz a Bíblia que ele conhecia a Escritura. Claro que ele conhecia a Escritura no que tange a questão do Antigo Testamento. Ele conhecia tudo do Antigo Testamento. Imagina esse homem falando, e ele conhecia alguma coisa do Senhor. Ele ouviu falar do Senhor Jesus, ele conhecia até o batismo de João, e ele vai para a sinagoga, e ele está falando. E na sinagoga tinha um casal de judeus sentado assim, o nome deles era Priscila e Áquila. Esse casal sentado, ouvindo aquele moço falar. Esse casal tinha vindo de Roma, perseguido por Cláudio, vem para estar juntamente em Éfeso e ouvindo esse homem falar. Irmão, pensa num casal que tinha um chamado para a obra de Deus. Um casal capaz de observar e de enxergar coisas que para muitos não enxergavam. Que casal tremendo, meus amados. Quando eles olham para aquele rapaz pregando eloquentemente, falando, imagina Priscila, aquela mulher prudente, sabe, dizendo assim: bem, a obra está precisando. Você não está precisando, não está vendo que a obra está carente? Olha o homem aí, para ajudar Paulo nessa obra, porque Priscila e Áquila estavam o tempo todo junto com Paulo. Eles tinham o mesmo ofício, que era fazer tendas. Eles estavam juntos o tempo todo com Paulo. Eles viam a necessidade de Deus enviar obreiros. Eu estou sentindo que é tempo disso, irmãos. De Deus levantar primeiro Priscila e Áquila. Pessoas que têm o senso de Deus, o olhar de Deus, para dizer: Senhor, aonde estão os escolhidos? Aonde estão os homens que o Senhor quer levantar? Quem sente que Deus quer levantar homens, meus amados? E não é por aparência, e não é por amizade, não é por questões assim relacionadas a questões humanas, é questão do Espírito. Eu imagino o Espírito Santo dizendo assim: olha, eu tenho alguma coisa para fazer na vida deste rapaz. Eu tenho alguma coisa para fazer na vida desse Apolo. Eles terminam o culto, irmão. Termina o culto da sinagoga, termina lá o culto. O irmão Áquila chega para o irmão Apolo: rapaz, vamos tomar um café comigo? Vamos lá em casa.
Vamos tomar um café com a gente? Rapaz, eles vão... Irmão, esses encontros aqui da igreja, essas convenções, não só os cultos, mas quem sente que esses encontros, essa conversa que a gente tem aqui com os irmãos, sadia, as experiências trocadas, as mensagens ouvidas, isso produz um efeito muito grande para a obra de Deus. Culturas diferentes, povos diferentes, isso é muito bom. Vem aqui, rapaz, vem aqui. Eu vejo uma coisa bonita em Priscila e Áquila. Irmãos, tem pessoas que quando ele vê alguém com um potencial espiritual, tem muita gente que tem medo. Tem medo de dar oportunidade. Tem medo do irmão levantar na igreja e destacar. Tem inveja do irmão. Eu vou dar oportunidade para o irmão pregar. O irmão prega mais do que eu. Irmão, isso aqui é gostoso. É isso que é lindo do evangelho. É Deus te mostrar onde estão estes homens. E você não tem inveja. Não vou deixar o irmão pregar não, porque eu estou vendo que os irmãos gostam de ouvir ele. Olha, a igreja fica animada quando ele prega. Eu vou travar o ministério do irmão. Irmão, quero ver você travar quem Deus escolheu. Eu quero ver você amarrar o ministério da mulher, do homem que Deus quer levantar. Ninguém segura. Mas Priscila e Áquila não tinha essa visão. A visão de Priscila e Áquila é a visão de reino. Eu vou ser sincero para vocês, irmão. Pelo amor de Deus, temos a mente esclarecida. Nós não somos aqui. Isso não é demagogia. Pelo amor de Deus, a gente sabe o nosso lugar. Quem sente o seu lugar, meus amados? A gente sabe o nosso lugar. Só que nós temos que pedir a Deus a graça de Priscila e Áquila. E ele chama o menino para conversar e começa. Escuta aqui o detalhe. Eles começam a completar algo que faltava nele. Embora ele tinha uma boa palavra, embora ele pregasse bem, mas ele não conhecia Cristo. Ao fundo, eloquente de espírito, mas ele faltava alguma coisa no rapaz. Eles vamos ver o que vai acontecer? Olha o que vai dizer, ó, versículo de número 26, né? Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Tinha coisa para melhorar no rapaz. Ele era um menino bom, mas tinha alguma coisa para mudar no rapaz. Eu vejo pessoas na igreja nesse ponto, pastor. Pessoas maravilhosas que estão entre nós. Mas nós precisamos falar para vocês mais acentuado. Alguma coisinha precisa mudar na sua vida. Tem pessoas que Deus... Irmão, deixa eu falar isso aqui. Sabe aquela pessoa instruída, que está aqui nos ouvindo, quem sabe pelas redes sociais, em casa, ou está aqui na igreja agora, veio para a convenção, está dizendo assim, eu conheço a palavra, eu conheço. Mas a igreja local, por mais que Priscila e Áquila era um povo simples, mas era um povo formador de igreja. Era um povo que tinha a revelação da palavra. E o que eles vão pontuar para ele mais preciso é sobre Cristo e sobre o poder do Espírito Santo. O que faltava ele era fervoroso de espírito, era um espírito fervoroso, era um homem animado, era um homem disposto. Mas o que ele precisa no homem, não só a disposição humana, mas a graça de Deus na vida dele. Ele diz assim, vem cá rapaz, vem cá, Apolo, faz favor aqui, vem aqui. Você conhece, até que ponto você conhece? Rapaz, eu li aqui, eu conheço as profecias, Malaquias, profetas menores, conheço tudo de Isaías, os escritos de Ezequiel, os escritos de Jeremias, conheço tudo. E o batismo de João também, eu concordo com João, porque João foi muito bem aceito por aquele povo. Ele falou assim, mas tem o batismo de Cristo, que é de mudança de vida, é diferente. O batismo de João é um batismo de arrependimento, mas Cristo tem um batismo de mudança de vida, de sepultamento e de nascimento de um novo homem. Outra coisa, Apolo, você já viu falar
que esse Cristo, depois que ele que tem o batismo nas águas, ele batiza com Espírito Santo e com fogo. O Apolo falou assim: olha, o negócio é... Já pensou, irmão? Alguém que está nos ouvindo, irmãos que nos escutam, obreiros, quem sabe de outros lugares, que está nos escutando, conhece a Bíblia, mas falta esse fogo queimando, falta o fogo do altar ardendo na alma. Ori canta labaia. Oh, coisa gostosa é sentir o poder de Deus. Aleluia. Irmãos, o poder de Deus na nossa vida é algo diferente. É algo que muda nós, pastor. E diz a Bíblia que o que eu achei interessante é que quando Deus manda, a pessoa escuta. A pessoa escuta. Pessoas que chegam para congregar com a gente e você diz assim: meu Deus, olha que pessoa boa, mas tem tanta coisa para mudar. Olha, meu Deus, aquela saia da irmã, é uma irmã crente, mas ela precisava ajustar aquela veste dela. Olha, aquele irmão, ele é crente, mas meu Deus, aquela roupa dele não está condizendo com quem ele é, porque você não está vendo ele no momento, você está enxergando o que ele vai ser lá na frente. Aí você fala para a pessoa: rapaz, muda nisso. Você fica também constrangido, né? Priscila e Acra chamando, tem que mudar isso. E ele diz assim: estou pronto para mudar. Estou pronto para mudar. Estou pronto. Quem chegou nesse lugar aqui diferente, hein? Quem chegou aqui com um tipo de cowboy? Quem chegou aqui, meus amados, envolvido na festa, no rock and roll, mas a palavra falou e Deus te mudou. Deus quer completar uma obra nessa tarde. Tem pessoas aqui para Deus completar uma obra na tua vida. Glória a Deus. Tem um rapaz sentado ali de São Bernardo. Irmão Tiago, faz assim com a mão assim. Está vendo aquele jovem ali? Chegou na igreja, o Senhor revelou ele vomitou um bolo de sangue, macumba, o diabo manifestava, 3, 4 obreiros para segurar, de legião de demônio, mas ele parava para ouvir. Quando você ia falar com ele, pastor, pode falar, pastor, que precisa mudar. Pode falar, pastor. Hoje já está lá ajudando na obra de Deus. Eu sinto, irmãos, eu sinto que tem obreiros que tem um chamado para a obra, tem um chamado para o trabalho, tem um chamado para o campo, tem um chamado para fazer a obra, mas estão embaraçados em alguma coisa, em livros, estão embaraçados em literatura que nem Apolo. Envolve no Espírito, envolve na graça, envolve com o poder de Deus, e você vai ver Deus direcionar teu caminho. Escute-me um pouquinho mais, eu já vou caminhando para me encerrar. Ele senta e conversa com Apolo, e Apolo aceita, e a obra de Deus estava em grande expansão. Paulo, meu Deus, se você volta o capítulo aí 18 para vocês verem uma coisa. Paulo tinha aberto um trabalho, uma igreja, no capítulo 18, diz no verso 11 que Paulo abriu um trabalho numa igreja chamada Corinto, cidade de Corinto. Verso 11, e Paulo fica ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra. Aí de repente Apolo fala assim, olha, os irmãos dizem assim, olha, Apolo seria interessante para ajudar naquele campo, uma igreja problemática, uma igreja cheia de problema, podia mandar o Apolo para lá, e o Apolo disposto a fazer a obra, aleluia, e manda Apolo para lá, irmão, e Apolo começa a incendiar o campo de Corinto. Ei, calabás. Apolo começa a pregar em Corinto, irmão, e a igreja, começa a encher. E o povo começa a ir para a igreja. E começa a ir para a igreja. Vamos lá para Corinto? Vamos lá para 1 Coríntios? Só para nós dar uma refrescada na cabeça. Capítulo 1 de Coríntios, no versículo 12. O Apolo ficou tão conhecido lá na igreja de Corinto, que no verso 12 diz assim:
quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. O Apolo agora já está, na boca do povo. Irmão, o povo é muito... já está equiparando ele a Paulo. Só que isso não entrou na cabeça de Apolo, porque na verdade diz a Bíblia, e todo mundo conhece, que Paulo foi o maior plantador de igreja. Paulo vai dizer que ele plantou e ele pôs o fundamento, e que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto: Jesus Cristo. Aleluia! Aí Paulo vai para lá acertar as coisas. O problema, irmãos, é que deixa eu falar isso aqui. Deixa eu pontuar esse ponto. É muito interessante. Tem muito irmão que é muito bobo, irmão. Eles começaram em Corinto a desprezar o apóstolo Paulo. O pastor Ademar leu esse versículo hoje de manhã. Foi isso mesmo, pastor? É 2 Coríntios que ele leu? É 1? Pastor Ademar leu de manhã hoje. Diz assim, 2:3. Eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. Enquanto Paulo chega para pregar em temor e tremor, ensinando, pontuando, norteando, diretrizes, ensinando a igreja, o Apolo vem incendiando tudo. Não, e é tudo Deus. É tudo Deus. Deus usa um para abrir, cavar e botar a base. E usa o outro para quê? Para construir em cima da base. Paulo vai dizer assim, quando eu vou pregar, eu não uso de palavra, verso 4, Coríntios 2:4. A minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas, sabedoria humana. Só que eu vou na demonstração do poder de Deus. Os irmãos começaram a achar que Paulo era muito fraco. Chegou a dizer assim: a carta dele é forte, mas em presença, prega nada. Presença dele não tem muita mensagem. Ô irmão, a igreja é assim. Às vezes tem um dirigente no campo, ele não é de ficar pregando. Ele não é aquele homem de subir no altar, ei, tremeu tudo. Um dia eu levei um obreiro para o campo, e o irmão pregou. A gente sabia das dificuldades do coitado do irmão, mas pregou bonito mesmo. Pregou bonito. A igreja, aí os irmãos chegam para mim no final do culto e dizem assim: esse é o homem, rapaz. Esse aqui é o homem que dirigiu o campo. Os irmãos não têm visão. Os irmãos não enxergam isso não. Aqui irmão que prega bonito. Irmão, Paulo vai chamar vocês estão tão fracos. A divisão, irmão, olha para cá que eu vou falar. Cuidado, irmãos, nós pastores, às vezes o diabo põe divisão, os irmãos querem botar um contra o outro. A divisão está na cabeça de quem está ouvindo. Entre nós tem que ter comunhão. Nunca houve divisão entre Paulo e Apolo. A divisão estava na igreja contendeira. Aqui não existe divisão e não pode ter. Se tiver, tem que cair por terra. Quando um prega, o outro glorifica. Quando um canta, o outro exalta o nome do Senhor. Não é competição. Não é porque um é mais eloquente, não é porque a voz do outro é mais bonita, não é porque o outro é mais profundo. Quem fala aqui é o Senhor, quem manda é o Senhor, o dono da obra é o Senhor. Se você escolhe culto para vir aqui, desse ano na convenção você caiu do cavalo. Se você escolhe pregador achando que eu vou no culto do fulano. Um dia o irmão falou comigo assim: pastor, eu fiquei muito chateado, pastor. Falei, conta, irmão, para mim. Um obreiro aí falou que pregador para ele do ministério é fulano, que é o melhor pregador do Brasil da igreja de Jesus Cristo. Falei, ô Jesus, só sou na cabeça dele. Entre Paulo e Apolo tem abraço. Entre Paulo e Apolo tem perseverança. Alabassúria, alabaia.
Quando nós vemos nosso companheiro pregando, nós sabemos que ele está sofrendo a mesma luta, as mesmas provas, as mesmas angústias que nós estamos enfrentando. Aí capítulo 3, Paulo vai dizer assim, deixa eu ir, irmão. Capítulo 3, verso 4. A igreja carnal vai dizer assim, a igreja que Paulo teve que dar leite, não pode comer feijoada, né? Porque dizendo um eu sou de Apolo, dizendo um eu sou de Paulo, o outro de Apolo, porventura não sois carnais? Que igreja é essa, irmão? Saí da igreja por quê, irmão? Eu saí do ministério porque trocou o dirigente. Agora trocou. Liga para o pastor Demais e diz assim, ó, se mexer com Fidelis, eu saio da igreja. Então é crente no São Fidelis, não é crente em Jesus. O crente em Cristo, aleluia, ele não está preso em homem. Alabassúria. Não é assim, meus irmãos? Não, se for, pastor, se for mexer aí eu estou fora. Conhecendo nosso pastor, vai mexer mais rápido. Porque está precisando mexer numa igreja dessa. Tá ou não tá? Igreja Corinto, meu irmão. Igreja dividida. A igreja do Senhor não fica também apertando assim. Pastor, já deu 3 anos, está na hora de trocar o irmão. Também não é assim, meu irmão. A igreja do Senhor, ela respeita o tempo de Deus. Ela respeita a hora de Deus. Ela respeita o momento de Deus. Esse negócio de ficar contando o tempo. Ai meu Deus, tomara que agora que ele vai embora. Você também não está convertido, meu irmão. Enquanto você está pensando nisso, você não cresceu ainda na graça. Você não desenvolveu. Você não amadureceu. Você não entendeu que igreja não é pastor. Igreja é o Senhor sendo adorado. É o Senhor sendo exaltado. Eu gosto muito de Paulo. Paulo vai dizer no verso 5. Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Ó, a diferença de maneira de trabalhar. Pastor César é de uma forma, pastor Ademar é de outro. Mas todos são ministros. Uns trabalham de uma forma, uns cantam que nem o pastor Josué, que nem uma cigarra. Outro é desafinado que nem eu. E aí? Estamos no mesmo espírito, na mesma graça, ministros do mesmo jeito. Alabassúria. Deus está querendo levantar pessoas aqui, obreiros entre nós. Aí Paulo vai dizer assim: eu plantei, Apolo regou. Isso aqui é uma lição. Irmão, eu plantei. Ô irmão, vamos ser sinceros. Plantar não é brincadeira, não. Quando ele diz assim, eu plantei, ele está dizendo assim, eu ranquei toco, eu desmatei, eu botei fogo, eu matei cobra, eu matei formiga, eu arei a terra, eu preparei o solo, eu plantei. Alabassúria. Cadê os irmãos que já plantaram alguma coisa? Irmãos que já abriram um trabalho. Sabe quão difícil é abrir um trabalho? Quem já abriu uma congregação aqui sabe como difícil é você abrir a porta de um trabalho. Estou terminando, deixa eu correr. Ó, eu plantei, mas Apolo regou. Irmão, me desculpe, irmão. É isso, eu me sinto um regador, um Apolo regando. É também, né, pastor? Eu vou contar, o pastor Demar está dizendo aqui que a água poderia estar longe, e estava mesmo, hein? Eu não sei de onde esse homem trouxe essa água, mas que ele regou, ele regou. Eu era jovem na igreja, eu estou dizendo isso aqui para muitos jovens que estão aqui. Estou vendo irmãos de Montes Claros aqui, cooperadores, com crachá. E, meu Deus, o coração deles arde para dirigir trabalho. Presbíteros aqui na frente, tudo ardendo o coração. E eu era que nem vocês lá em Montes Claros. E um belo dia, sabe que lá chove bem pouco. Eu tive uma visão e não entendi no primeiro momento.
Eu chegava num riacho e o riacho tinha secado. Eu começando ali a ajudar o pastor Fidelis no trabalho da obra. E eu vinha com uma mangueira de água. E eu pegava aquela mangueira de água assim, ó, no rio seco, estralado de seco, e botava a mangueira de água assim, ó, caindo. Eu ficava olhando a água caindo no ribeiro seco. E ela ia aumentando. Ia aumentando. No passo que a água ia aumentando, limpinha, alguns peixinhos começavam a nadar. Eu falei, Deus vai fazer alguma coisa. Eu estou perguntando ao Senhor se essa mangueira ainda está na minha mão. Quem tem essa água? Quem tem essa água? Alabaçúbia. Aleluia. Amém. Estou me encerrando, pastor. Essa é a água do Espírito. Tá bom, meus amados? Deus abençoe, meus irmãos. Toda a igreja de pé.